Voltei, irmão Jacó, capítulo 15, no templo. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. As colônias, os umbrais, né? Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhoam, que o aprisionam, as recapitulações expiatórias. Então, tire uns minutos para orar ou meditar. Cuide do seu corpo físico, cuide de assistir coisas edificantes, de evitar sensacionalismo. É um meio de nós conseguirmos nos manter ou de voltar a ter um pensamento positivo. Segue a dica. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a elas se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflige na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir às suas garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Todos nós erramos, mas mesmo assim, gente, podemos fazer o bem. Não fique pensando na escassez, porque vai atrair a escassez. Não fique preso no erro que fez. Se não deu para pedir perdão enquanto estava a caminho, como Jesus disse, né? Agora não dá mais. Não adianta ficar preso no remorso. Faz algo de útil. Lembra no início do livro, quando ele mostra que mesmo aquele que havia praticado um crime estava com eles, porque ao invés de se prender no remorso, ele fez coisas boas. Não que não tenha que ressarcir o que ele fez, mas não precisa se jogar no umbral por tempo indeterminado. Isso não vai resolver. Ele entendeu que o que está feito não tem volta. Ficar preso não resolve. O olho por olho, dente por dente, não tem lógica. Fazer o bem, sim, tem proveito. É se redimir. Cada dia que passa parece gritar aos ouvidos do homem encarnado: ainda é tempo, ainda é tempo. A morte nos dirige para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que estimam os seus propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que não saiba, recebe a ajuda de muitos irmãos interessados no serviço de elevação própria. Ou seja, existem seres que não só fazem o mal, são mal, mas também se unem a obsessores para praticar a maldade. Mas o homem que se transforma, ainda que não perceba, tem guardiães o ajudando o tempo todo. Bem, pessoas lindas, acredito que vocês já tenham percebido que todo início de capítulo, ele faz uma reflexão, né, de determinado assunto, que depois ele vai desenvolver. Ele está preocupado ainda com duas coisas: a sua luz, sua aura, e o seu julgamento. Como um trabalhador de casa espírita, ele sabe que quem julga é a própria consciência. Mas é claro que ele estudou os livros do André Luiz e provavelmente ele se lembra muito bem do capítulo 13 do livro Nosso Lar, onde André diz que foi até o ministro pedir para trabalhar. E Jacó também quer trabalhar. Então, ele também quer que alguém lhe dê um norte. Mesmo sabendo que cada caso é um caso, estudando, nós temos informações úteis. No capítulo anterior, eu pedi para vocês reverem o capítulo
de nosso lar, porque ele tem muita informação sobre esse assunto. E assim podemos analisar as duas informações, as informações do André e as informações do Jacó. Porque o próximo item é em preparo. Ou seja, finalmente ele vai conseguir realizar um dos seus desejos, o trabalho. Então vamos lá, em preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançamos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de intensificarem minha felicidade. Crianças no parque transportavam enormes braçadas de flores, alvas como a neve, e em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir por várias horas, e a filha querida me advertiu no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Então, ela está ensinando a gente aqui que quando temos um compromisso, devemos meditar e orar, elevar o nosso pensamento, não cansar a mente enquanto esperamos o evento. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, me avisando que à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu estava longe de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões de serviços realizados na Terra, em pleno santuário. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, muitos amigos me esperavam, muitos amigos do espiritismo brasileiro me esperavam. Estenderam-me os braços e, apesar de envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto todos eles se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos, até que num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a Ouverture de La Gazza Ladra, de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas dentro de mim. Que imenso desejo de reuni-las de encontro ao peito e nos demorarmos assim unidos em espírito eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilhom, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa entravava a minha garganta. Sentia-me criança de novo, na tela da memória. Revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia o seu abraço carinhoso e ouvia a sua voz às despedidas. Vá, meu filho, trabalha dignamente. Sê bom para Deus e para os homens. Um dia nos veremos de novo no lar. Olhava as crianças e a me sorrirem cantando. Escutava os companheiros me estimulando ao bom ânimo. O ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa. E perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino que a minha mãe se referia nos meus dias de infância.
Centenas de entidades se agrupavam em torno, respeitosas, e ao fundo uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade nos mostrou e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Então, aqui ele mostra a importância dos médiuns que ficam na vibração e se acham muito inferiores aos médiuns de incorporação, psicofonia, psicografia, enfim, né? A importância deles é muito grande. Não consegui enunciar a impressão que me causaram, em vista do pranto a embargar minha voz. Entretanto, notei que ao lado deles, vasta câmara lilial se prolongava além da parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade com o olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia de luz. Nova família de serviço. Possivelmente com o objetivo de me arrebatar à extrema emotividade em que me envolvi, o irmão Andrade me conduziu a largo recanto do recinto, me apresentou algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo e explicou: aqui, Jacó, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Surgiu a conversa feliz e discreta. Alguns perguntavam se os meus derradeiros últimos serviços doutrinários, muitos se referiam aos nossos encontros e reuniões em vários pontos do Rio. Diversos médiuns do meu conhecimento aí apareciam. A nota predominante da conversa era a esperança no futuro. Como acontecia a mim mesmo, todos lastimavam não haverem aproveitado as horas no corpo físico, dentro da eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçamos, se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Enfermos em cujo tratamento cooperei através de passes, enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam a alegria com que aguardavam a possibilidade de auxiliarem os entes queridos ainda presos aos círculos terrestres. Dentro do meu ser vibravam novos incentivos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço, mas reaprenderia as lições e se as autoridades superiores nos permitissem a união para o serviço útil, poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho, que se afirmava assistente dos meus trabalhos em Botafogo, me informou de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria foi trazida de múltiplos lugares depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Então, olha a importância não só do tratamento de passes, mas da palestra ou preleção, como queiram, né? Do Evangelho do Lar. Nesses momentos, atraímos espíritos que estão precisando ouvir o que está sendo dito, mesmo que não saibamos quem está lá. Não importa. O que importa é o que está sendo feito. O depoimento desse velhinho confirma isso. Andrade esclareceu
que eu poderia continuar repousando ao lado de Marta por mais tempo e que, no instante oportuno, mobilizaria o grupo na assistência fraterna, a que me dediquei nos últimos anos da experiência carnal, para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Abracei os companheiros um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim, eu próprio é que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus. Momentos divinos. Voltando à presença de Guilhom e de outros amigos, reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível. Bezerra, nimbado, aureolado de imensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos e elevou ao Mestre Divino sentida prece. As palavras dele caíram na concha do meu coração como fagulhas de um fogo celeste a sacudir as minhas fibras mais íntimas, sem destruí-las. Rogava magnânimo a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério. Tão excelsas eram as expressões da súplica que estranho fenômeno se produziu diante dos meus olhos assombrados. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos, e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. As lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor, e a claridade a se derramar, intensificada e divina, não alarmava o coração. Não precisava iluminação no ambiente, a luz deles era suficiente. Pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre nós, portadores de delicado aroma, e se desfaziam de leve em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. Marta me amparava, porque as lágrimas de alegria, embora tranquilas, me faziam vergar, curvar, abatido e trêmulo. Quando Bezerra terminou, oh, intraduzível maravilha! Na câmara alva surgiu de repente uma estrela cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Me afastei instintivamente para a faixa a que os companheiros de organização opaca se recolhiam. Marta me seguiu, simbolizando um anjo guardião pressuroso, apressado e terno, e lembrando a hora em que a vi carinhosa e linda nos serviços de materialização no Pará, em 1921, enquanto eu ainda vestia a carne física, me ajoelhei humilde no que fui por ela acompanhado. Guilhom e os outros me olharam com lágrimas e, contemplando a estrela que começava, quase imperceptivelmente, a tomar forma humana, gritei em prantos que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a se revelar. Fortalecido por coragem sobre-humana, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos em voz alta, abertamente, sem omitir erro algum. Declarei que, por mim, falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo e sim julgado na qualidade de réu, passível de justa condenação. Comovidos talvez pela exaltação a que me entreguei, Guilhom, Saião,
Cirne e Schutel deixaram a posição que ocupavam, vieram ter conosco e, reerguendo a mim e Marta, emocionados, nos sustentaram de pé, nos braços desvelados e amigos. E assim ele termina o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.